Vocês. Bora falar desse jogo. Um jogo tranquilo do Corinthians, né? Pelo amor de Deus. Um passeio diante do Vasco da Gama, do Fábio Carille, com algumas preservações, é verdade, né? Mas o Vasco não viu a cor da bola. Teve uma ou outra chegadinha, e aí preciso, inclusive, referir aqui o quanto Matheus Donelli está mais seguro no gol do Corinthians. Né? Quando ele toma um gol ou outro aqui e ali, não tem sido culpa dele, você não vê o Donelli fazer um frango, aquela coisa toda. É muito mais por uma falha defensiva que isso acontece. E no jogo de hoje, cara, não que ele tenha feito milagres assim, mas fez algumas defesas importantes, né? Um chute cruzado pelo lado esquerdo que ele pega embaixo, algumas intervenções saindo bem do gol, né? Então, muitas vezes o Vasco buscava um cruzamento e tudo mais, ele já saía, resolvia. Seguro, uma cabeçada no primeiro tempo em que ele encaixa a bola, seguro no gol o Matheus Donelli. Mas assim, foram poucas, é verdade, oportunidades que o Vasco acabou criando, porque o Corinthians praticamente resolveu o jogo no primeiro tempo. E assim, vamos combinar que era para ser 5-0, né? Podia ter sido 5-0 tranquilamente. E assim, mesmo que um dos gols tivesse sido anulado corretamente, o Corinthians poderia ter feito mais do que os gols que acabou marcando. Então, cara, na verdade o Corinthians fez 5 gols, em que 3 valeram. Um deles, que acabou sendo anulado, eu concordo. Não é que eu concordo, eu aceito, porque assim, o Matheus Bidu, quando ele faz aquele gol, numa assistência maravilhosa do Memphis, numa jogada combinada pelo lado esquerdo, ele realmente desloca o marcador mesmo sem querer e tira o cara da jogada, né? E aí é aquela coisa, sem querer também é falta. Então eu entendo, isso é um advento do VAR, né? É uma anulação que só o VAR enxergaria num lance normal do futebol, tanto que o árbitro deixou seguir. Aquilo ali nunca é marcado falta, né? Porque é um contato, é um choque, né? O cara cai, o Matheus Bidu chega na frente, a bola ainda conta com desvio e mata o Léo Jardim. Seria mais um gol do Corinthians. Mas realmente, quando você vai olhar na lupa, no VAR e tudo mais, ele toma a frente, na passada, o joelho bate no calcanhar do cara que desloca, ele cai, não consegue disputar a jogada e tal. É uma falta de VAR, não tem como. Então, no VAR, no monitor, você com o monitor, você anula o gol. E aí, recomendaram a revisão e o Daronco anulou aquele gol. Agora, o gol do Memphis, o segundo dele no jogo, até agora eu tô tentando entender. Alguém consegue me explicar onde está a infração? Porque tem um balão e o Yuri realmente está em posição de impedimento. O Yuri retorna da posição de impedimento, mas, primeiro, a bola não vai para o Yuri, tá? Ou seja, existem 2 pontos na regra em que fazem com que esse jogador em posição de impedimento, ele deva ser punido por estar em posição de impedimento. Ou seja, que você deva marcar o impedimento. Ou ele interfere no jogo, e tocando a bola, chegando próximo dela, ou ele interfere no adversário, que é impactando a ação do adversário. Ele não faz nenhuma coisa nem outra. Ele sai da posição de impedimento e fica paradinho lá. E a bola vem pro Lucas Piton e o Memphis Depay. O Memphis meio que no giro dá as costas, quem domina a bola é o Piton e a bola sobra pro Yuri. O Yuri já tinha voltado da posição de impedimento e aí você configura uma nova jogada. Nessa nova jogada o Yuri tá legal, porque ele já voltou. Então, se é o Yuri que disputa a bola com o Piton, poxa, entendo. Ele veio da posição de impedimento, no momento do lançamento, e impactou no adversário. Mesmo sem tocar na bola, como é o Piton que toca na bola, ok, tá claro. Agora, o Memphis tá legal. Ele que disputa com o Piton. O Piton, e outra, a bola vem do defensor, né? Serve o Yuri que voltou da posição de impedimento, mas já tá numa posição legal e recebe a bola em condição legal. Gente... Aí a bola vai para a esquerda, cruzamento, o Memphis faz aquele girinho maravilhoso, caixa. O Daronco vai lá e anula. Não dá para entender. De resto, e aí dá pra gente caracterizar muito como o Memphis num cara decisivo no jogo. Decisivo. Ele tava afim de jogo hoje. Tava afim de jogo. E tava afim de falar também, né? Porque na entrevista dele ele acabou roubando a cena. Já vou falar sobre isso. No primeiro tempo... o Corinthians chega ao gol numa jogada maravilhosa, trabalhada, né? A bola chega no Carrilho, o Carrilho cruza e o Memphis dá de peito, faz Yuri. E aí o Yuri de perna esquerda, finalização brilhante, perfeita, no canto, assim, um chute forte, potente, indefensável. O Yuri Alberto de novo marcando, tá bem o Yuri, né?
marca o primeiro gol do Corinthians. E aí o segundo gol é o contrário, é o Yuri que dá pro Memphis. Né, num lance que começa no meio de campo, em que a bola é rebatida, e aí eu não sei se bate na mão, do braço do Ranieri ou na coxa, mas ele tá com o braço colado, né, teve reclamação, mas o lance é muito atrás, de qualquer forma ele tá com o braço colado, aí a bola sobra pro Yuri, o Yuri pega um campo aberto, um espaço, aliás, que espaço em Vasco da Gama, que espaço o Corinthians teve para jogar, o Yuri avança, o Memphis já tá pedindo essa bola, faz o facão, quando ele recebe, o zagueiro escorrega, ele chega na frente do goleiro, dá uma cavadinha, ela desvia ainda, e morre no fundo da rede, golaço do Memphis Depay, que já tinha dado uma assistência, agora faz o gol, o Yuri que tinha feito o gol dá assistência, uma dobradinha fantástica. Yuri e Memphis, de novo, eles vão começando a se entender. Eu vi algumas críticas ao Memphis, eu mesmo fiz algumas críticas, né, para ele aparecer em grandes jogos, aquela coisa toda, mas a gente está vendo agora, no quarto mês do ano, uma retomada física do Memphis. Era natural que nos primeiros jogos, nos primeiros meses, nas primeiras semanas, a gente percebia o Memphis um pouco abaixo. Por quê? Porque ele termina o ano muito bem, voando inclusive. Terminando a última rodada, ele faz um gol de bicicleta no Grêmio, lá em Porto Alegre. Inacreditável. Ele terminou o ano espetacular. Tem a pausa, tem férias, tem viagem, tem não sei o quê, déficit físico, papapá. Então, natural que ele tenha demorado a firmar. Agora, eu acho que ele tá chegando num nível muito bom, físico, inclusive. E aí tem as finais do Paulista, tem esses jogos do Campeonato Brasileiro, e ele e o Yuri estão voltando a se encontrar. Tem a ausência do Garro ainda, que foi um cara importante ano passado, né, que fazia essa trinca aí muito positiva, mas os dois juntos, e especialmente com o acréscimo aí do André Carrilho, né, que na evolução do Carrilho, que até cansou, né, saiu no intervalo, visivelmente cansado, tem derby semana que vem, tem meio de semana tem mais uma decisão na Colômbia, viagem, então eu entendo a preservação do Carrilho. E aí entra o Martínez, né? Mas enfim, o Memphis e o Yuri, eles estão cada vez mais linkados e isso é fantástico para o Corinthians. O meia escolhido pelo Ramon Dias nesse jogo foi Igor Coronado. E aí, gente, eu vou enlouquecer, né? Porque semana passada o Ramon disse que o Coronado disputava a posição com o Memphis. Que ele não podia colocar o Coronado porque ele tinha que tirar o Memphis. E isso era uma decisão difícil. No primeiro jogo depois disso, Coronado e Memphis jogando. Memphis no ataque, Coronado como meia. O que acontece? O Corinthians passeia e o Memphis é o melhor em campo. Ou o melhor, o jogador mais decisivo do jogo, porque eu já vou falar sobre o melhor em campo. Poxa, é impressionante. Não que o Coronado tenha feito um jogo brilhante, não acho. Mas ele é um cara que tá ali para preencher o setor, a bola vai passar por ele tem qualidade técnica. Não acho que ele tenha feito um jogo brilhante, mas ele precisa de sequência também, né, gente? Não dá pra gente avaliar o Coronado por um jogo que ele vira titular, depois ele passa 3, 4 jogos entrando aos 40 do segundo tempo, daqui a pouco ele volta a ser titular. Eu acho que a dinâmica do meio-campo ela funciona mais quando você tem um meia desse nível, dessa característica, que no caso é o Igor Coronado. Beleza. O Carrilho, como a gente já falou, cansou, entrou o Martínez no segundo tempo. É muito importante que o Corinthians ali nesse setor, ele tem vários titulares. Acho que o Alex Santana já fora esse titular, assim, né, entre aspas, mas acabou perdendo um pouco de espaço. De qualquer forma, é um jogador que cumpre, que entra e tudo mais. Mas você tem Ranieri, Martínez, Bidon, Carrilho, e você pode escolher o que escalar. Vai mudar um pouquinho a característica ali aqui, mas qualquer um deles cumpre. E aí eu queria citar Breno Bidon, claro. Claro que eu vou falar do Breno Bidon, né? Porque eu sou um defensor do Breno Bidon, porque eu gosto, eu me encanta muito o jeito desse menino jogar. Eu sei que muitas vezes, em determinados jogos, lhe falta um pouco mais de combate. Em determinados jogos, o Martínez ele acaba sendo mais importante pela vitalidade que ele tem. Mas o Martínez ele tem muitas virtudes e tem alguns probleminhas, o que é natural. O Martínez ele muitas vezes não guarda posição, muitas vezes ele é afobado demais. Por quê? Porque ele peca pelo excesso. Ele é um cara que corre muito, que se desdobra pelo time, que quer atacar um espaço vazio. Então o Martínez ele tá sempre correndo. E isso é interessantíssimo, né? Muitas vezes ele se desgasta por isso, tá? O Bidon é o seguinte, o Bidon é um jogador cerebral. O Bidon é um jogador cerebral. Ele pode não ter o mesmo combate do Martínez ou do Ranieri, e ele não tem. Pode ser que ele não tenha a característica e a visão de armação de jogo como tem Rodrigo Garro e Igor Coronado, por exemplo, mas ele é um jogador que ele tem o mapa do meio-campo. Breno Bidon tem o mapa do meio-campo. Quando ele recebe a bola,
ele já sabe o que fazer. Normalmente, ele só toca para frente. O Breno Bidon, ele pega o time e ele constrói. Ele pega a bola e joga para frente. Ele pega a bola e ele enxerga alguém para tocar essa bola. Normalmente, sai coisa boa do pé dele. Para mim, ele foi o melhor jogador em campo. Ele fez um grande jogo, o Breno Bidon. O Vasco deu espaço, é verdade, e aí o Bidon foi gigantesco. Porque aí ele carimbava todas as bolas, ele começava a construir o jogo, ele aparecia para pegar essa bola do volante e entregar para frente. O Bidon apareceu pro jogo. E com plasticidade, né? É gostoso de ver o Bidon jogar, porque ele é magrinho, ele é franzino, assim, mas ele pega a bola, ele já toca rápido, ele avança, ele dá uma passada, ele já tira o marcador, ele gira, ele protege a bola. É bonito de ver, é bonito de ver. Então, chegou um momento no ano passado, por exemplo, em que o time titular tinha o Breno Bidon e o André Carrilho. Esse ano, o Bidon foi para a seleção e tudo mais, e o Martínez pegou a função, tá tudo certo. Depois o Ranieri meio que reconquistou essa posição, sendo esse primeiro homem, jogando o Martínez pelos lados, porque ele também tem essa vitalidade, tá tudo certo. Dá para você mexer nesse sistema. E hoje o Corinthians confirmou uma vitória que eu julgo fundamental. E eu falei para vocês durante a semana. Ó, esse empate na Bahia, mesmo com reservas, ele foi muito bom, desde que o Corinthians confirme em casa. E, cara, o Corinthians em casa é muito forte. O que aconteceu contra o Huracan foi algo que, assim, a gente apontou aqui os erros do técnico e também a postura dos jogadores, né? Sei lá, se por ressaca de título, enfim, por alguma displicência, né? Por imaginar que a vitória viesse de qualquer maneira. E aí veio aquela pancada no jogo internacional. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai conquistar muitos pontos dentro da sua casa. E contra grandes adversários, tá? Acho que o Corinthians está se credenciando cada vez mais para encarar de frente qualquer adversário do futebol brasileiro. Quando entra nas Copas, aí a gente vai ter que depender do treinador, né? Do Ramon Dias não inventar, ou nos jogos internacionais de entender o adversário. Porque o Corinthians tem sofrido, inclusive, como sofreu contra a Universidade Central, contra Barcelona de Guayaquil e agora, mais recentemente, contra o Huracan. Vai ter que fazer um jogo muito bom e uma vitória, evidentemente, né, contra o América de Cali na Colômbia para, se quiser, ficar vivo na Sul-Americana. Senão já vai ter que abandonar a competição, porque um insucesso lá deve determinar uma eliminação. A gente está falando de uma fase de grupos em que só um classifica. E o jogo já é na terça-feira. Então, assim, não vai ter jeito. O Corinthians vai ter que se desdobrar essa semana para buscar um resultado na Colômbia e depois, no fim de semana, ainda tem um derby para jogar. Essa é a vida. Mas quando a gente fala do Corinthians protagonista no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro, empata a primeira fora e vence a segunda em casa, opa, chegamos. É isso que eu espero do Corinthians. É só o segundo jogo, evidentemente. Né? E essa tabela, no começo do campeonato, ela tá um pouco traiçoeira, né? Porque aí você tem já um derby para disputar na terceira rodada. Os clássicos eles já estão se mostrando no começo do campeonato para medir força com todo mundo. Depois tem uma pausa para o Mundial, mas até lá o Corinthians precisa mostrar o que ele quer no campeonato. E quando ele empata fora, com reservas, preservando os jogadores, mas depois confirma a vitória em casa, opa, essa é a receita, esse é o resultado. Tem que buscar ponto fora e não pode perder pontos em casa. Essa é a linha de um time que quer brigar lá em cima. E o Corinthians fez isso contra o Vasco. E o melhor de tudo, sem sofrer. Com alguns bons destaques, com o Memphis aparecendo, com o Yuri marcando gols, com um placar moral que deveria ser, na verdade, um glorioso 5-0.